Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: o caminho para a transformação de si mesmo, o que é a consciência e o contato com o próprio ser interno. Uma pessoa diz: eu quero muito me transformar, mas eu fico desanimado comigo mesmo porque faço coisas que eu não aprovo. E o que devo fazer para superar esta situação? Bem, isto é a situação mais ou menos de todos os que começam a se trabalhar e que têm consciência das dificuldades que encontram nos próprios corpos e na própria estrutura humana. Então, nós temos que prosseguir aspirando, prosseguir nos trabalhando e tendo muita paciência com os corpos, tendo muita paciência com a mente, com o emocional e com o corpo etérico físico. Se nós estamos trabalhando a consciência, nós teríamos que nos habituar a perceber que a consciência vai muito mais rápido que os nossos corpos, que as nossas atitudes, que toda a minha parte humana. Então, quanto mais você se trabalha, mais você vai vendo a sua consciência se distanciando, ficando muito além daquilo que você realmente pratica, daquilo que você realmente faz. E aí, a gente continua se trabalhando e procurar fazendo com que esta diferença seja a mínima possível. Mas uma diferença sempre vai haver. Você pode estar com uma consciência já bem clara com respeito a um determinado assunto, mas você não pode evitar, por exemplo, que a sua mente comece a interferir ali, dando o pensamento dela, dando a ideia dela sobre aquele assunto. E você tem que ter muita paciência, porque a mente é outra coisa. E a mente tem as suas ideias, o seu emocional tem os seus sentimentos, que pode não estar ajustado, como nunca está, com aquela consciência que você desenvolveu. Então tem que ir ajustando isto, mas nunca vai ser completamente ajustado. Há sempre pensamentos fugidios que escapam, há sempre sentimentos que também escapam, atitudes, movimentos do corpo que também escapam a esse controle geral. Então precisa haver paciência aí e a gente continuar se trabalhando. E uma outra pessoa pergunta: o que é a minha consciência? Esta consciência está nos corpos? Os meus corpos podem ser considerados esta consciência? Existe uma consciência única, universal, na qual nós todos estamos e da qual fazemos parte. Então a gente, na realidade, está dentro desta única consciência. Agora, individualmente, nós temos uma energia criadora. Nós temos uma energia que tende a criar coisas. E esta parte nossa que tende a criar as coisas, ela é receptiva a partes da consciência universal. Essa nossa atividade criativa não pode comportar a consciência única toda, não cabe nela. Mas ela é muito criativa, então ela começa a absorver trechos desta consciência universal. E esses pequenos trechos da consciência universal que a nossa energia criativa vai atraindo e vai transformando num núcleo, isso é a nossa consciência individual. E essa nossa consciência individual se forma e fica atuando. Embora nós façamos parte da consciência total, mas é esse núcleo que começa a atuar, porque ele absorveu o que ele podia, se formou e ele vai desenvolvendo. E esse núcleo nosso, isto que a gente formou com a nossa criatividade, isto vai se projetando em todos os nossos planos.
Então, no nosso plano espiritual, isso se projeta no nosso plano intuitivo, no nosso plano mental, no nosso plano astral, no nosso plano físico. Esse núcleo que vai se projetando. E em cada plano esta consciência vai animando o material que ela encontra. E se existe ali um corpo formado, esta consciência vai animar aquele corpo. Mas os nossos corpos, mental, emocional, físico, etérico, cérebro, isso está expressando uma parte da nossa consciência individual, que foi formada pela nossa criatividade. Nisso, tanto está presente esta nossa parte, isto que a gente conseguiu captar, como também vai se introduzindo elementos da consciência única. Então aí esses nossos corpos vão evoluindo através desta consciência única que vai se infiltrando aí, que vai sendo reconhecida aí. Agora, a pessoa pergunta como é que nós desenvolvemos esta consciência? Como é que esta consciência é desenvolvida? Como é que ela pode ir crescendo? Esta nossa consciência, por ser uma mínima parte da consciência única, ela está coligada com a parte material da vida, com a parte mental, com a parte astral e com a parte mais densa. É com isto que esta nossa consciência individual está coligada. Ela desenvolve quando nós estamos buscando a realidade imaterial fora desta consciência, aquilo que ficou lá em cima, aquilo que não desceu. Então nós vamos procurar pensar naquilo que a gente não conhece, pensar, enfim, naquela consciência que não desceu, que não se transformou em individual. Nós temos que não perder de vista aquilo, temos que não nos separar daquilo com a nossa intenção. Temos que ter presente toda esta parte imaterial da consciência que não entrou no nosso núcleo individual quando foi formado. Então, esta aspiração faz com que esta consciência imaterial, esta parte imaterial, comece a se projetar, comece a responder. E é esta parte imaterial, é esta parte que não é a nossa consciência individual, é esta parte maior, imaterial, que a gente começa a atrair, e é isso que vai ativar as nossas faculdades latentes, as nossas faculdades ainda não desenvolvidas. Nós não desenvolvemos as nossas novas faculdades, nós não desenvolvemos a nossa essência com a nossa consciência individual, com a nossa consciência humana. Isso não basta. Isto é como uma sopa que você põe dentro da panela e fica mexendo e não passa daquela sopa dentro da panela. Isto é a consciência individual. Para isto crescer, para isto se ampliar, precisa que você traga, que você atraia, que você almeje esta parte material, esta parte que não entrou a fazer parte originalmente desse núcleo. Na consciência em si, você teria que estar sempre aspirando o desconhecido, aquilo que está além, que você nunca compreendeu, que você nunca soube. Você tem que estar sempre coligado com aquilo que nunca você conheceu. É aí que esta outra parte começa a se introduzir e é aí que as tuas novas possibilidades, é assim que a sua essência vai começar a emergir e que você vai realmente começar a se transformar. Enquanto você ficar lidando com a sua consciência humana, com aquilo que é a sua consciência humana, por melhor que ela seja, você não sai do lugar. Você está sempre mexendo com uma coisa que já era conhecida. E todas as suas possibilidades latentes, todo o desconhecido em você, tudo aquilo que é a sua essência imaterial, continua lá dentro, não emerge. Uma pessoa diz que tem medo de adormecer, tem medo de dormir mal. E qual é a causa desse medo? Como nós sabemos, quando adormecemos, quando o cérebro adormece,
nós perdemos o controle de muitas coisas e passamos por aquelas experiências que temos que passar, porque durante o sono, a maioria das coisas não dependem mais do nosso controle. Então, este medo de adormecer é um medo que a pessoa tem de se entregar completamente. Nós sabemos que durante o sono nós estamos muito mais entregues do que quando estamos despertos, ou pelo menos parte de nós está mais entregue, e a pessoa não está com intenção de se entregar. Então há um conflito nela entre a necessidade do corpo dormir, do corpo repousar, e ela não querer dormir porque não quer perder o autocontrole sobre certas coisas. Mas aí, antes de adormecer, ela pode experimentar, encomendar a sua noite de sono e entregar a sua noite de sono ao eu interno. E aí adormecer tranquila. E uma pessoa diz que a sua alma manifesta muito os seus anseios e ao que ela deve fazer, mas que a sua mente boicota estas coisas. E ela vive muito angustiada com esta batalha mental que ela precisa manter. E pergunta se há um caminho para conseguir sair desta situação. Nós, por muitas vidas, seguimos a nossa mente. Por muitas vidas a gente segue aquilo que a mente diz, aquilo que a mente recomenda, aquilo que a mente quer. E quando chega na hora de nós entregarmos esta mente para fazermos uma outra vontade, uma vontade que está no nosso nível mais interno, muito além do mental, então a mente que está habituada a ser atendida, a dirigir tudo, ela começa a resistir. E é nesse ponto que aquele exercício de nós dizermos eu não sou a minha mente, é nesses pontos que esse exercício vale e não antes. É quando a mente começa a resistir e a gente percebe isto, é que nós temos que negar que somos a nossa mente, porque nós não somos a nossa mente. Nós somos outra coisa. Então, neste ponto a gente diz, eu não sou a minha mente. E ao mesmo tempo pergunta internamente, o que eu sou na realidade? Porque se eu não sou esta mente, que eu sempre acreditei que era, o que eu sou realmente? Faz esta pergunta. E se tiver mesmo necessidade de sair desta situação, isto vai ser respondido. E aquilo que você é vai começar a emergir e vai começar a se fazer sentir. E aí você vai ter mais energia e mais forças para lidar com a sua mente. E outra pessoa diz que acha que encontrou uma pessoa do seu passado, que deve ter sido o seu cônjuge. Então ela teve, coisa que ela nunca tinha antes, muitos sentimentos, ciúmes, etc. E como ela deve fazer numa situação destas? Bem, é difícil a gente poder afirmar que quem a gente encontra era uma relação do passado e ainda saber que relação foi. De forma que aqui nós teríamos que limpar esta suposição de quem a gente encontra já tinha sido alguém na vida da gente. Tem que limpar isto, porque não há nenhuma garantia de que isto foi mesmo assim, a não ser que a gente tenha uma clarividência nesse campo. Mas por suposição e por dados e por sinais externos, isto não é seguro. Então nós podemos encontrar uma pessoa e logo haver uma afinidade de energias. E isto pode não querer dizer que a gente já se conhece do passado. Você não está vendo afinidade porque você conheceu. Pode estar vendo afinidade porque as energias combinam.
E pode ser até uma pessoa que você encontra pela primeira vez. Então é muito arriscado estar atribuindo certas coisas às encarnações passadas. Porque certas coisas que acontecem são por outros motivos, são por afinidades energéticas. Então, se começa a emergir sentimento de ciúme e outros diante de uma pessoa, isto não quer dizer que foi uma relação passada. Aquilo emergiu, eventualmente ou suscitado pela energia daquela pessoa, ou tinha mesmo que emergir e você projetou sobre aquela pessoa. Então, isto de estar atribuindo as coisas às encarnações passadas, isto pode ser feito, mas não assim, de uma forma muito superficial. Emerge um sentimento de ciúme, passa uma pessoa, você projeta sobre ela. Não tem nada a ver com aquela pessoa isto, e nada a ver com o passado. Você que tem esse mecanismo. Então, é bom que a gente note todas essas coisas que vão acontecendo conosco, que a gente vá trabalhando estas coisas, mas precisa cuidar de não entrar nesse terreno da suposição, não entrar nesse terreno da imaginação, mesmo que certos dados pareçam muito coerentes, mas isso tudo é suposição. E nós não podemos nos basear em suposições. Então emergiu um sentimento de ciúme, você vai trabalhar este ciúme, você vai pedir luz, pedir a cura deste ciúme, porque isto pode se refletir sobre qualquer mortal, sobre qualquer coisa. Sentimento seu que começa a se refletir ali. E aquele indivíduo pode nunca ter dado motivo para aquilo. Pode ter lá dentro dele uma coisa que atraia isto, então aquilo tudo se combinou. Mas as encarnações passadas não têm responsabilidade nisto, eventualmente. Senão fica muito simples estar justificando as coisas pelas encarnações passadas. Então a coisa aparece, é para você tratar já. É para você considerar coisa atual, a ser tratada atualmente. Agora, quando se lembrar de um fato passado, ou ficar conhecendo um fato de uma encarnação passada, quando isto for útil, for essencial, aí vai acontecer. Aí o eu superior vai mandar a visão do passado bem claramente para nós. Mas nessas coisas precisa não ficar supondo, não ficar fazendo suposições, porque depois a mente acaba eventualmente se interessando por uma dessas suposições e aí a coisa vai se tornando real, vai se tornando atual. Precisa ter muito cuidado com a mente nessas coisas. E como podemos estabelecer um maior contato com a nossa mônada e com as outras 7 mônadas? Eu não sei se nós conseguimos, quando queremos, fazer um contato deste. Nenhum contato superior a gente consegue quando quer, e nem quando pede. Essas coisas acontecem quando devem acontecer. Devem acontecer quer dizer, quando há uma conjuntura adequada, favorável para este contato ocorrer. Nós não podemos sentar e estabelecer um contato com a mônada, porque isso depende da mônada, fazer este contato. O que nós podemos é renovar a nossa intenção de seguir esta vontade superior, de seguir a vontade desses nossos níveis superiores. Mas contato consciente com isto não é garantido que se faça e nem é necessário que se faça, porque a mônada pode transmitir a sua vontade sem que você perceba. Se você estiver disponível para seguir, quando você menos esperar, você estará seguindo. Aliás, se você estiver disponível a fazer uma coisa, imediatamente já está acontecendo, porque o nível superior responde de imediato. Então, é preciso renovar os votos de seguir esta vontade, mas pedir o contato, e se esse contato for feito de uma forma inconsciente? Não adianta você pedir. Isto depende da natureza
dos seres, depende do mecanismo, depende da conjuntura e depende do plano e da disposição da mônada de fazer este contato de uma forma ou de outra. E uma pessoa pergunta: até que ponto eu deverei pedir luz por um irmão? E até que ponto eu deverei pedir luz para o planeta Terra? Você não precisa fazer um pedido específico por este ou por este ou aquele planeta. Existe uma oração que é bem livre e que é bem desvinculada de interesses específicos. É uma coisa muito ampla, que é você pedir luz para ver e amor para distribuir. Então, se você tem necessidade de pedir, se você tem necessidade de uma oração formal e ao mesmo tempo não quer se ligar a coisas kármicas, a coisas que criam vínculos, então se você pede luz para ver, isto é bem generalizado. Luz para ver o quê? O que você tiver que ver. Você não precisa pedir para ver alguma coisa. Você pede luz para ver. E o que você tiver que ver, você vai ver. Você vai ser atendido. Luz para ver. Não para saber isto ou aquilo, porque nós não sabemos se é hora de nós sabermos alguma coisa. Pode não ter chegado a hora, não ter chegado o momento. Agora, luz para ver, isto é algo que a qualquer momento é necessário. E amor para distribuir, amor para dar, que este amor não fique limitado a você, que isto não fique lá dentro como um potencial, mas que isso possa ser distribuído. E na oração você não precisa dizer onde você quer mandar este amor, ou aonde você quer projetá-lo, ou para quem que você quer dá-lo. Não, você quer o amor para distribuir, para doar. E não precisa especificar. Esse tipo de oração, aparentemente vago, menos preciso naquilo que são certos particulares, isto é uma oração mais livre e que abre muito mais caminho para nós realmente entrarmos numa certa energia. Porque se você vai pedir luz para fulano ou luz para Beltrano, este seu impulso aí no meio do caminho vai encontrar todos os obstáculos que aquele fulano e aquele Beltrano colocam diante da luz. E aí o seu impulso foi relativamente perdido, desviado. Ao passo que luz para ver, de um modo geral, luz para ver para que todos vejam. Então isto foi um pedido, um impulso, um movimento que não foi limitado. Luz para ver, todos têm que ver, não só este ou aquele. Então isto fica uma oração muito mais livre. Porque às vezes as pessoas foram habituadas a rezar e a orar para elas. Fazem oração para elas, para obter coisas para si. E depois descobrem que isso é muito legítimo, que isto é legal, mas que isto é egoísta. Porque tudo precisa de tudo. Então você está orando para você, orando para as tuas coisas, isso é de um egoísmo dentro do egoísmo positivo. Então esta oração fica muito mais livre, muito mais forte, muito mais potente, muito mais efetiva. Só que você vai ficar num terreno mais amplo, você vai ficar num plano de maior impessoalidade, porque luz para ver e amor para distribuir é uma coisa que para uma pessoa que está acostumada a rezar fazendo pedido, parece que é uma coisa bem estranha. Mas isto tem muito mais força, isto está muito mais livre, isto tem muito mais energia perante o todo do que você está cuidando de coisas específicas nas suas orações. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo o acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site
da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas.